Número 7, O Uivo. Com certeza tu já deve ter visto um recap ou assistido algum trecho desse filme aqui, O Uivo ou Hall, de 2015. Moleque, eu não botava muita fé nesse filme, até a aparição do primeiro lobisomem. Porra, o bicho é feio pra burro. É óbvio que o visual dele é bem diferente do que a gente tá acostumado, especialmente pela pele no aspecto quase esfolado, o que deixa ele ainda mais bizarro, a falta de pelos e a mandíbula bem protuberante. Fora que, né, o bicho é bolado, olha o tamanho desse bicho. Já citei isso num vídeo mais antigo, mas vale mencionar de novo, lobisomens tem de ser feio, bizarro, é pra tu olhar e falar, cara, que bicho esquisito. E esse lobisomem aqui é exatamente isso. Verdade que ele não aparece muito no filme, afinal, ele é o primeiro lobisomem a aparecer e o primeiro a morrer, mas o visual dele se destacou tanto que o bicho se tornou a imagem do filme, já que os outros lobisomens de O Uivo tem aquele visual glabro mais voltado para as lendas indígenas, sendo mais magros e corcundos. Eu coloquei ele nessa lista por basicamente duas coisas. A primeira é que tu identifica que ele é um lobisomem só de olhar, mesmo com seu visual bem único, os dentes são exageradamente grandes, os olhos são esbugalhados e o jeitão dele é bem bestial. O segundo motivo é o tamanho, né? Mano, essa coisa é enorme, não só no tamanho, mas na musculatura também. Beleza que a falta de pelos e essa pele meio esfolada dá bastante ênfase nos músculos dele. Só que mesmo assim, cara, o bicho é grande. Menção honrosa aqui, tá? Ao Talan Gwinnett do filme Where, que tem um visual de lobisomem bem pé no chão, na minha opinião, o visual mais realista possível, mas ainda não entraria nessa lista. O Talan é pra outra lista, uma lista dos melhores filmes de lobisomem. Número 6, James Griffin, de Leatherface. O nosso primeiro Crinos de hoje é bem diferente no mínimo. Leatherface não é o tipo de filme de lobisomem que você espera. Ok, ele não é ruim. Pô, a licantropia aqui é tratada da maneira mais séria possível. É uma maldição. Tu vê o tormento do Griffin por causa dessa coisa. Mas o foco desse vídeo é o visual. E que visual, hein, moleque? Os lobisomens de Leatherface seguem aquele padrão da lenda. Morre com bala de prata, só se transforma na lua cheia, extremamente territoriais, até na forma humana e, claro, a forma Crinos. Mas aqui o pessoal foi um tiquinho mais ousado. Em vez da forma Crinos convencional, que a gente já vai citar daqui a pouco, Griffin e sua alcateia têm um visual mais bizarro. A começar pela mandíbula, que, diferente do Crinos convencional da ficção, a mandíbula e o focinho do Griffin são mais curtos e é por isso que tu acaba sentindo um tracinho de um alienígena nesses lobisomens, especialmente pelo tamanho dos olhos. Em vez de deixarem os olhos proporcionais ao tamanho do focinho e da cabeça, né, a galera do design preferiu exagerar no tamanho dos olhos, o que deixou os lobisomens de Leatherface ainda mais bizarros, só aumentando esse aspecto alienígena na aparência deles. Outro detalhezinho é as orelhas mais eretas e muito maiores do que deviam ser, o que dá a impressão de que a cabeça desses lobisomens são muito maiores do que realmente são. Tá, tem coisas aqui que eu não gosto tanto desse visual, a começar pela falta de musculatura. Não sei ao certo, cara, eu gosto dessas costelas aparentes aqui, mas, pô, um músculozinho ali ia deixar muito mais interessante. E não, os dentes não são pequenos, tá? É que a cabeça desses lobisomens parece ser tão grande que os dentes parecem ser pequenos. É um visual de Crinos bem distinto, mas que eu gosto bastante pela criatividade. Opa, e aí, tudo bem? Lobisomens são uma das criaturas da ficção mais chamativas que existem. Pode ver, cara, se num filme qualquer aparece um lobisomem, tu já vai assistir só pra ver o licantropo em cena. E nessas centenas de produções, os filhos de Licaão já foram representados de diversas formas, desde o clássico Homem Peludo e Garras, os lobisomens de CGI de Os Mutantes, até os recentes ispos de um lobisomem americano em Paris. E nesse vídeo eu te apresento 7 dos meus visuais preferidos de lobisomens da ficção. Não é um top, é uma lista, o que significa que sim, ela pode ter uma parte 2 dependendo do alcance desse vídeo. Bom, antes eu vou te agradecer pelo seu gostei, sua inscrição e o seu compartilhamento. Número 5, Midnight de A Ordem. Eu já fiz um vídeo listando todos os lobisomens de A Ordem, e dentre deles, Midnight tem o visual mais foda de todos. Em A Ordem, todos os lobisomens são crinos, mas o Midnight se destaca pelo físico mais avantajado e o focinho que, sim, lembra um pouco um guaxinim, só que eu ainda gosto muito do jeitão dessa transformação. Pra começar, eu gosto de como o Midnight é bonito, mas sem perder a bestialidade, igual ao Gabriel do filme Van Helsing. Se tu prestar atenção, vai perceber que o Midnight tem o que no bodybuilding é chamado de shape em V, que é basicamente cintura fina e ombros mais largos. É
por isso que tu tem a sensação de que ele é mais atlético, mais fitness, por assim dizer. Porque nossa percepção de algo atlético sempre se inclina para esse padrão de shape. E eu gosto desse visual fitness do Midnight. Isso combinado com as cicatrizes dele, pô, ficou muito fera. Pode soar meio contraditório, mas o problema dos visuais bonitinhos de lobisomem é que eles acabam perdendo a bestialidade. E não é o caso do Midnight. É um visual simétrico, ele é alto pra cacete, V-shape, men's physique mesmo. Quem é da muscula vai entender essa. E ainda assim, ele passa a sensação de ser uma besta, de uma fera, tá ligado? Ele não é só bonitinho. E é claro, né, a porra do focinho de guaxinim. Ok, a gente tem essa impressão por dois motivos. As orelhas que estão mais pra trás da cabeça, e ainda por cima, são bem pequenas. E o focinho que tem aqueles pelos que na hora tu já lembra do focinho de um guaxinim. Pra tu entender o que eu tô falando, olha o focinho e as orelhas do Ted do filme Lua Negra, por exemplo. Olha também pro Lowen do filme Bala de Prata. Notou que nem o Ted e nem o Lowen, mesmo sendo crinos, eles não têm aqueles bigodes do Midnight? Pois é, por isso que o Midnight parece um guaxinim entupido de hormônios, por causa desses pelinhos do nariz. Mas de qualquer forma, esse é um dos meus visuais favoritos de lobisomem. Número 4, Being Human, Sci-Fi. Tá aí uma série que, poxa, quase ninguém conhece, tendo duas versões, uma da BBC e uma do Sci-Fi. A versão do Sci-Fi tem um design de lobisomem naquele padrão ISP, pra quem não sabe, um jogo de RPG antigo. Criou uma classificação bem interessante para os lobisomens da ficção. E essa classificação é tão boa que virou um padrão nos fóruns e na internet afora. Basicamente, os lobisomens são divididos em Homide, Glabro, Crinos, Ispo e Lupus. Quanto mais próximo da Homide, mais humano é o visual do lobisomem. Quanto mais próximo da Lupus, mais o lobisomem vai ter um visual de lobo. E é justamente o estágio antes da Lupus que é o mais difícil de você ver na ficção, os Ispos. E talvez o melhor exemplo de um Ispo tá na série Ser Humano. O Ispo, basicamente, é um visual de 75% lobo e 25% humano. E é por isso que o visual dos lobisomens de Being Human é tão característico, fora eles terem Ispos, né? Por isso eles são quadrúpedes. Os lobisomens de Ser Humano têm um focinho bem enrugado e uma feição bem monstruosa. E isso se deve bastante ao jeitão quadrado do focinho e o tamanho dos olhos. Percebeu que proporcionalmente os olhos são bem pequenos? Pois é, na verdade, se tu olhar com mais atenção, vai notar que esse visual é bem semelhante à maioria das descrições dadas à besta de Gevaudan. Por isso que quando você olha os lobisomens de Ser Humano, sente uma leve semelhança com as hienas, justamente porque as descrições da besta de Gevaudan se aproximam muito de uma hiena misturada com um lobo. É algo bem bizarro. Para um Ispos, o visual dos licantropos de Ser Humano é perfeito, cara. Uma vez que os Ispos não são lupus, ou seja, eles não são lobos gigantes como os lobisomens de Crepúsculo, mas é tipo um Crinos, quase um lobo. Menção honrosa aqui, tá? Aos Ispos de Um Lobisomem Americano em Paris, que apesar de ter um CGI bem bosta, não é que os lobisomens deles tinham um visual único. Número 3, Quint Lane. Esse é indiscutível, né? Quint Lane, o Uber Lycan de Anjos da Noite. Eu sei que é meio redundante falar isso, mas caralho, velho, como esse bicho é grande. Mano, olha esse frame aqui. O Uber Lycan tem pra mim um dos melhores visuais de um Crinos de qualquer mídia. Isso porque ele é inconfundível. Dentro de Anjos da Noite, tu vai encontrar lobisomens com visuais interessantes, desde o visual genérico do William até os Lycans da segunda geração, com aquele focinho e as feições meio pastel de flango e o corpo menos peludo e mais musculoso. Mas rapaz, o Quint é algo completamente diferente. Vamos começar pelos músculos, né? Que no caso do Quint, meu irmão, que parada forte esse bicho tomou, velho. O bicho tá grande, tá seco, tá fibrado, meu brother. E tipo, não é uma impressão ou uma ilusão de ótica por causa do design, como no caso do Midnight. Não, o Uber Lycan é musculoso mesmo. Destaque pros ombros fibrados e o que seria o trapézio e os antebraços dele, que são bem grandes, o que só realça essa sensação de musculoso que a gente sente ao ver esse lobisomem. Outra coisa é que, observando mais atentamente, velho, vocês também repararam que o Quint é um Ispo? Percebam que na maioria do tempo ele tá de 4, e não é tipo o caminhar de 4 de um Crino, não, é aquele caminhar natural de um Ispos mesmo. É só impressão minha? Deixa aí nos comentários. E, finalmente, o focinho, né? Apesar de lembrar vagamente as feições do William, o Uber Lycan tem o focinho mais curto, o nariz mais curto, né? Só que por causa da cabeça dele ser mais triangular, parece que a mandíbula é mais larga do que de fato ela é. E tipo, combinou demais esse pescoço mais grossão e o formato da cabeça dele, porque dá essa imponência pra ele. Sério, é muito foda esse visual desse lobisomem. Menção honrosa, rapidão aqui, a besta de Gevaudan
fã de Teen Wolf, que definitivamente vai estar numa parte 2 desse vídeo, claro, se ele bater 150 comentários em 24 horas. Número 2, Mitchell, do filme A Fera Assassina. Eu poderia colocar o lobisomem do filme O Lobisomem de 2010, para representar o visual clássico dos glabros aqui. Mas, mano, o filme A Fera Assassina trouxe, na minha opinião, um dos melhores visuais de glabro que eu me lembre. Confesso que eu tive de escolher entre o Mitchell, os glabros do filme Lobos de Arga, os lobisomens do filme Lobos, o licantropo do filme O Lobisomem, que é sensacional, e o glabro sinistraço do Deucalion de Teen Wolf. Mas o Mitchell foi o melhor, cara. Para começar, eu escolhi ele por um motivo muito simples. Ele é esquisito. Primeiro, a pele desse bicho parece ser muito mais grossa do que devia ser. Nesse frame aqui, tu consegue ver isso. Outra coisa é o focinho. Mitchell, apesar de ser um glabro, o focinho dele ainda vai pra um tiquinho de um Crinos ali, já que ele é um pouquinho mais alongado do que devia ser. E é por isso que o rosto dele parece triangular. Outro detalhe que eu gosto bastante é que o Mitchell é completamente monstruoso. Tipo, tem pelo demais em algumas partes e em outras, tipo no peito, ele não tem nada de pelo. Apenas aquela pele grossa e de aspecto ressecado. Os olhos dourados e a envergadura dele são outros dois detalhes bem interessantes de você analisar. Por causa da distância entre os ombros e os olhos, né, o Mitchell parece muito maior e mais ameaçador. Isso porque ele é largo que nem uma porta e os olhos dourados dão um toquezinho místico para a transformação dele. Com certeza, cara, esse é um dos meus glabros favoritos da ficção. Número 1, Gabriel Van Helsing. Definitivamente o meu visual favorito de todos. Olha, vai demorar para aparecer um lobisomem mais imponente e bonito que esse. Gabriel Van Helsing aparece no filme Van Helsing, Caçador de Monstros. Que olha só, esse filme aqui tem lobisomens tão bonitos que poderiam ocupar algumas posições dessa lista. O Grey mesmo é o exemplo perfeito do que é um Crinos. Tu quer explicar pra alguém o que é um lobisomem Crinos, mostra o Grey. Tá aí, Crinos. Mas enfim, por que a forma de lobisomem do Gabriel é tão foda? Simples, cara, porque ele é bestial. Beleza que o pelo dele é liso e tal, mas todo o resto do design dele é tão bestial que tu quase não repara nisso. A começar pelo formato de cabeça e juba. Esse frame aqui, cara, é perfeito pra gente entender o porquê ele é tão foda. A primeira coisa que tu vai notar, na verdade, o seu subconsciente vai notar isso, é que ele é simétrico. Como já explicado no caso do Midnight, se o lobisomem é simétrico, mas ele mantém a bestialidade por algum fator, show de bola, ele ainda vai ficar foda. E esse é o caso do Gabriel. Mano, olha a cara desse bicho. Ele parece manso ou fofo pra tu? Lembre-se disso, tá? Tudo que é simétrico, nossa mente tende a colocar uma espécie de tarja como bonito. O design do Gabriel acaba dando a impressão de ser bolado por justamente ter esse shape em V que a gente já mencionou no caso do Midnight. Perceba que os ombros dele são largos, a cintura é fina, o peitoral, sim, o peitoral dele é bolado, os ombros são bem protuberantes e especialmente o pescoço dele é tão musculoso que dá a impressão dele ser muito maior. Por mais que seja a juba que dá tanto volume pro pescoço dele, ainda assim ele parece muito mais bolado. Pra tu ter uma noção do que eu tô falando, olha o físico do Ted de Lua Negra. Perceba que por causa da distância dos ombros e do jeitão mais arqueado, ele não parece tão bolado igual ao Gabriel. Olha o William também, mesmo ele sendo até bolado, por falta daquele jeitão mais ereto e o corpo naquele formato em V, ele não parece tão imponente como o Gabriel. As orelhas e o focinho são outras duas coisas que eu adoro no Gabriel. Diferente do Midnight, o Gabriel não tem aqueles bigodinhos de guaxinim e as orelhas dele estão mais ali no alto da cabeça, o que só dá mais impressão dele ser mais alto, meio que dando um complemento pro focinho alongado e o shape em V. E o toquezinho é os pelos, né? Diferente de outros lobisomens da ficção, ele é todo peludo, todo mesmo. Até no focinho tu vê pelo. E por mais que pareça, o pelo do Gabriel não é exatamente preto. A iluminação dá essa impressão, mas na verdade ele tá ali para um marrom bem escuro mesmo. Mas não é preto. Na minha opinião, é o melhor visual de lobisomem da ficção. Bom, esses foram os 7 visuais de lobisomens que eu mais gosto. Se tem algum que faltou, deixa aí nos comentários. Enfim, te agradeço pelo seu gostei, sua inscrição e o seu compartilhamento. Mas é isso.